salve comunidade! Está começando mais um Bibliocast na escola. O episódio de hoje foi sugerido pelos professores Ricardo Diógenes e Débora Moreira. Esse episódio se trata de uma atividade do Programa de Mestrado em Ensino para a Educação Básica do Instituto Federal Goiano, em Urutaí. Eu sou Gilvan Cavalcante, bibliotecário, e hoje, nesse episódio mais que especial, eu converso com a minha amiga e colega de mestrado, Márcia Lopes. Márcia, faça uma breve apresentação falando da sua caminhada na educação, que depois eu volto para conversarmos sobre a importância das bibliotecas escolares no processo de aprendizagem das turmas de língua portuguesa na educação básica. Bom dia, Gilvan. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou formada em Letras, Literatura, formei em 95, sou pós-graduada na área de leitura e escrita e dou aula na educação básica. Ok. Márcia, os números mostram que cada vez mais os brasileiros estão lendo menos. Na verdade, não houve uma troca, né? O pessoal parou de ler os livros impressos, né? Os físicos impressos, para ler os digitais, os famosos e-books, PDFs e tal. Na verdade, o que os números mostram é que os brasileiros estão lendo menos. Qual é a sua percepção, assim, você que é uma professora de letras, de língua portuguesa lá e tal, no colégio, qual é a sua percepção a respeito desse momento que a gente está vivendo em que o brasileiro de fato está lendo menos? Gilvan, eu vi, foi feito um censo, né, que o censo da leitura de 2024, que fala que os brasileiros realmente estão lendo menos. Gilvan, eu acho que esses dados para pesquisa, para estudo, são muito relevantes, né, para que a gente pense em intervenções em relação a isso. Porém, Gilvan, a minha percepção, Márcia, é o que isso para mim não me afeta, já não me afeta tanto, porque eu tenho que, ultimamente, o que eu penso do leitor, das pessoas que leem, é que o importante agora já não é mais a questão de quantidade, e sim de qualidade. O importante mesmo, Gilvan, é as pessoas leem com qualidade. Eu querer alcançar uma quantidade muito grande de pessoas, isso agora já é até utópico. Porém, eu creio ainda que a gente consegue formar bons leitores, pessoas que leem um texto de maneira com muita qualidade, interpretativa, crítica e reflexiva. Então, Márcia, diante dos desafios de trabalhar com adolescentes, né, as tribos, uma linguagem diferente, como é o processo de escolha dos livros, né, dos livros de literatura para esse público, né, já que você é professora desse público? Como é que a escola se comporta? Como é que você se comporta nesse processo de escolha? Gilvan, cada escola tem uma dinâmica na hora da escolha. Tem momentos que a gestão escolhe, que a editora vem apresentar um catálogo e você escolhe os livros, né, dentro daquele catálogo. E tem momentos que a escola, às vezes, os alunos eles não têm condições de comprar livros, aí a gente baixa o livro no domínio público. Tem momentos que a gente escolhe o livro, mas tem momentos que a gestão escolhe o livro. Márcia, você falou em aluno, e o aluno, né, a opinião do aluno, ela é levada em consideração nesse processo de escolha de livros? Como eu falei na pergunta aqui, né, hoje existem as tribos, né, os gostos e tal. Fala da opinião dos alunos aí nesse processo. Bom, Gilvan, a escolha do livro, ela não é assim tão democrática, né? Eu não sei, falei que cada escola tem uma dinâmica diferente, eu não sei se existe alguma escola que o aluno ajude nessa escolha, mas eu nunca participei dessa escolha do livro junto com os meus alunos, não. Geralmente quem escolhe é a coordenação, a gestão, os professores, ou somente a gestão, ou a editora já oferece o livro que é para ser trabalhado. Agora, eu nunca trabalhei na escola onde o aluno pudesse participar dessa escolha, que eu acho que seria muito interessante, né? Era realmente uma escolha democrática.
Então, Márcia, falando sobre as bibliotecas escolares, existem escolas no Brasil que não têm bibliotecas e também, às vezes, as bibliotecas são substituídas por outros ambientes, cantinho de leitura, depósito de livros e tal. Assim, como é trabalhar com essa ferramenta, já que você falou que na sua escola existe esse ambiente que é um ambiente também educacional, mais pedagógico e tal. Como é ter essa ferramenta, esse diferencial hoje nesse mundo que a gente vive? Gilvan, eu já trabalhei em muitas escolas e todas tinham biblioteca, mas eu percebia que a biblioteca não era usada de maneira efetiva. Eu percebia também que não havia integração aluno, professor, bibliotecário, gestão escolar em prol de reavivar a biblioteca ou dar a ela o devido valor. Eu percebia muitas vezes que a biblioteca era vista como se fosse um anexo, um anexo que não estava integrada no ambiente escolar. Eu nem sei se eu falo um anexo ou um apêndice. Ela não estava integrada. A gente via a biblioteca, ela estava ali. Muitas vezes ela era um cantinho de castigo, ou um lugar de se fazer a segunda chamada da prova. Cheio de regras. Às vezes a pessoa chegava ali, estava até conversando, chegava lá na biblioteca, olhava para a pessoa que estava tomando conta da biblioteca, parece que tinha um mal-estar, às vezes do aluno, às vezes da pessoa que estava ali tomando conta da biblioteca, às vezes dos dois. Isso aí, Márcia, gostei muito da sua colocação a respeito da biblioteca. Realmente, são ambientes de castigo, como você falou, cheio de regras, com pouca interação entre os alunos, que a gente está falando de bibliotecas escolares, né? Então, assim, realmente eu como bibliotecário me incomoda muito, né, esses estereótipos da biblioteca, essas coisas que acabam dificultando e às vezes até afastando os alunos desse ambiente. Precisamos mudar muito a respeito de algumas atitudes em relação a esse público leitor. E aproveitando o gancho, falando de público leitor, eu queria ver com você, queria que você comentasse a respeito de como as mídias sociais, que é algo tão inovador, tão recente, como essas mídias sociais digitais podem potencializar a formação de novos leitores. Com certeza, Gilvan. As redes sociais contribuem para a construção desse novo perfil de leitor. Um exemplo bem claro sobre esse novo momento é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos falando sobre leitura e posteriormente nós vamos comentar sobre livros literários. Então as redes sociais, ela instiga quem é que está ouvindo. E uma vez curioso, eles vão atrás dessa leitura para confirmar, para também poder participar dessa roda de debate. Então, sem dúvida nenhuma, as redes sociais contribuem. Inclusive, você mandou para mim, na plataforma Spotify, um podcast feito por seus alunos, né? Queria que você me falasse a receptividade desse podcast entre a comunidade escolar, lá na sua comunidade, inclusive os efeitos na aprendizagem dos alunos. Como foi essa experiência, Márcia? Foi bem natural. A gente, por mais que eu pensasse que ia ser alguma coisa difícil dos meninos fazerem, produzirem, foi uma coisa bem natural. Os meninos cada aluno tem uma habilidade diferente, né? E tem alguns que têm uma habilidade na fala de oralidade que é muito grande. Nós trabalhamos sobre o Quincas Borba, de Machado de Assis, em 2 salas da 3ª série do ensino médio, e saíram 2 podcasts, com os meninos falando, comentando, faziam um link entre Machado de Assis e a obra literária, e foi bem leve. Eu percebi que, por mais que às vezes a gente pense em adotar metodologias ativas que fazem coisas diferentes, às vezes a gente pensa que vai ser algo muito trabalhoso, mas assim,
Foi um projeto trabalhado com autonomia, uma atividade colaborativa e que resultou num podcast assim de maneira que nasceu naturalmente, sem grandes problemas e depois vou trazer aqui o resultado desses meninos que fizeram podcast, só que agora daqui a um tempo eu vou trazer eles aqui no nosso espaço de podcast. Então, Márcia, diante disso, de tudo que a gente comentou aqui, vamos para a última pergunta desse podcast. Então, vamos lá. Eu queria saber de você, por que a escola brasileira não forma leitores? Gilvan, e como que a gente afirma que a escola não forma leitores? Gilvan, o que é um leitor? Como que a gente conceitua um leitor? Como que é o perfil de uma pessoa que é considerada um leitor? O que é ser um leitor de maneira efetiva? E aí, agora eu vou fazer uma pergunta para você, que é o nosso bibliotecário. O que é ser um leitor? Então, Márcia, na qualidade de bibliotecário, eu vou deixar essa pergunta no ar e eu prometo que eu vou responder ela no nosso próximo episódio, que nós já nos comprometemos aqui nos bastidores, né, e gravar próximos episódios e abranger mais esses assuntos, que são assuntos polêmicos, envolvem a educação no nosso país, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer a você, Márcia, pela participação, os ouvintes. Lembrando que tem mais, o nosso projeto só está começando. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa, Márcia? Eu agradeço demais a participação e eu deixo essa dúvida no ar. Será que quem é que está nos escutando é um leitor? Então, aguarde que nós vamos responder essa grande dúvida. Até mais.